Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, a Deus. Boa noite, amigos e amigas, presentes em mais essa nossa palestra virtual. Hoje nosso tema será sono e sonhos. Quem já não teve um sonho que parecia até real demais? Qual seria o tipo de sonho que tenha constantemente? Acompanhe conosco essa palestra e entenda. Palestra: Sono e Sonhos. Emancipação da alma. Quem poderia dar a definição de emancipação da alma? Olha, chama-se emancipação da alma o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando a ele afastar-se momentaneamente do corpo físico. É muito importante a compreensão e o estudo do sono e dos sonhos para um conhecimento mais amplo do fenômeno da emancipação da alma e das experiências vivenciadas pelo espírito nesse estado de liberdade. A semelhança da morte, em que o espírito se liberta com facilidade do corpo mediante conquistas anteriores de desapego e renúncia, reflexões e desinteresse das paixões mais vigorosas, no sono há uma ocorrência equivalente, pois que o ser espiritual possui maior ou menor movimentação, conforme suas fixações e conquistas. Isso aí chama-se emancipação da alma. O que acontece enquanto dormimos? Olha, a gente dorme 1/3 das nossas vidas, né? E o sono, além das propriedades restauradoras da organização física, ele nos concede possibilidades de enriquecimento espiritual, através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Lógico, enquanto a gente dorme, nosso corpo se desprende, né, a tal emancipação da alma, e nós podemos um modo de viagem, vai. A gente pode ir para uma colônia, por exemplo, né? E nessa colônia a gente pode aprender. Existem escolas nas colônias, né? Mesmo para aqueles que estão encarnados ainda, eles ficam ligados através do cordão de prata, e nessas escolas eles aprendem muito, né? Nós temos, por exemplo, um dos livros do Dr. Inácio, que ele fala sobre uma sala que ele viu na colônia Nosso Lar, uma sala onde várias pessoas encarnadas, o espírito delas estava presente nessa sala de aula sobre mediunidade. Por exemplo, uma pessoa de 60 anos, né? Ela dormiu 20 anos, né? Dorme 8 horas por dia, você vai considerar que ela dormiu 20 anos desses 60. Vamos tirar mais 20 anos aproximados que ela utiliza para o trabalho, né? São 8 horas diárias, desde segunda a sábado, né? E na realidade, se a gente considerar tudo isso, ela viveu apenas 20 anos no total, né? Se você tirar 20 daqui, 20 dali, vai sobrar que uma pessoa de 60 anos, só 20 anos ela viveu na realidade. E isto se essa pessoa não fez horas extras no trabalho. E também se a gente descontar as horas de viagem de ônibus e metrô, que às vezes a pessoa mora tão longe do trabalho e perde um tempão indo de ônibus para cá e para lá, ou de metrô, às vezes 2, 3 ônibus. Portanto, na verdade, a pessoa terá vivido, uma pessoa de 60 anos, bem menos do que 20 anos, né? O sono dos médiuns. No campo da mediunidade, durante o desdobramento ou emancipação da alma pelo sono natural, os participantes dos grupos mediúnicos encarnados, eles desenvolvem tarefas do lado espiritual de significativo valor.
em continuidade às atividades das reuniões mediúnicas que eles têm na Terra. Então a gente pensa que o médium, quando está dormindo, ele está descansando. Não está, não. O médium, na realidade, enquanto dorme, ele se emancipa da alma e vai para a espiritualidade, para aprendizado. Agora há pouco nós falamos, né, sobre o Dr. Inácio e ele ter visto uma sala de aula no nosso lar. E essa sala era sobre mediunidade, né? Inúmeros médiuns encarnados faziam parte dessa sala. E se sabia, segundo o Dr. Inácio, ficou sabendo porque ele olhava aqueles participantes da sala, né? E entre tantos que tinham lá, alguns tinham cordão prateado, mostrando que eles estavam ligados ao corpo físico que estava dormindo. O que são os sonhos? Olha, o sonho ele pode ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes. Então, no sonho, a gente vai ver no sonho, lógico, né? Alguma visão de alguma coisa presente, alguma coisa que aconteceu durante o nosso dia a dia ou durante a semana, o mês, quer dizer, uma coisa mais recente, né? Ou uma visão atual de coisas ausentes, uma coisa que eu gostaria de estar vendo, não posso ver, não posso fazer, né? Está ausente no meu dia atual. Outra coisa que o sonho pode ser é uma visão retrospectiva do passado. Em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Pressentimento do futuro é meio impossível acontecer para a gente, porque nós somos ainda espíritos em expiação e provas, somos espíritos ainda que não temos a evolução necessária para pressentir um futuro. Pode até acontecer, mas é muito difícil, porque Deus não daria para nós, dentro do estágio que nós estamos atualmente, a oportunidade de pressentir o futuro. A gente pode ter uma intuição, uma inspiração, algo nesse sentido, em virtude de algo que anda acontecendo normalmente na nossa vida, né? Mas quanto à retrospectiva do passado, a gente pode ter sim, né? A gente pode estar a qualquer momento sonhando com alguma coisa sobre o nosso passado quase atual, vamos dizer, da encarnação atual, e a gente pode fazer uma retrospectiva, né? Estive com tal fulano, com tal ciclano, passei um tempo com ele, fui para a casa da minha mãe, vivi assim, assado. Tipos de sonhos. Os sonhos podem ser classificados em 3 tipos, né? Num livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva fala sobre isso. Então, sonhos comuns é a repercussão de nossas disposições físicas e psicológicas, né? São sonhos comuns, sobre tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, tanto faz, pode ter sido hoje, ou uma semana atrás, ou um mês atrás, um ano, mas isso aí repercute tanto na nossa parte física como na nossa parte psicológica, né? Então são sonhos comuns que a gente tem. Nós temos sonhos reflexivos, que é a exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro físico e no perispírito. Nosso cérebro físico e o nosso próprio perispírito é um computador. Tudo fica acumulado lá, tudo fica gravado lá, né? Como se fosse aquela parte do computador, né, que você vai guardando a memória, vamos dizer, né, e tudo isso fica gravado não só dessa encarnação, mas também de encarnações anteriores. E aí o sonho reflexivo é a exteriorização dessas imagens, dessas impressões. E temos os sonhos espíritas, né, que é a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Quando ele viaja para a espiritualidade, dependendo muito do seu estado de evolução, dependendo de como ele pode ir tanto para o umbral, ele pode tanto ficar na crosta terrestre passeando por aqui, né? Por exemplo, pode parar lá numa balada, ele está acostumado com essas coisas, então durante o sono o espírito dele vai procurar isso, ou ele pode ir para uma colônia espiritual, pode ir para o mundo espiritual para ir aprender, estudar e evoluir. Sonhos comuns. Vamos então falar um pouquinho mais de cada desses 3 tipos de sonho, né? Vamos falar sobre o sonho comum. Sonho comum são aqueles que refletem as nossas vivências do dia a dia. Tudo aquilo que eu vivenciei durante o meu dia a dia, que eu passei, né? Tanto faz hoje ou ontem,
ou antes de ontem, e assim por diante, tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei, né? Teve um caso qualquer durante o dia que me deixou ligado naquilo, né? Então aquilo vai aparecer nesse sonho comum. O espírito desligando-se parcialmente do corpo durante a emancipação, ele absorve as ondas e imagens de sua própria mente. Tudo que está na mente dele que ele passou durante o dia, das que lhe são afins e do mundo exterior. Já que nos movimentamos num turbilhão de energias e ondas vibrando sem cessar durante o dia. Você passa por isso em casa, você passa por isso na escola, você passa por isso no trabalho, com os amigos, enfim. Você tem um turbilhão de coisas que vão passando durante o teu dia e vai ficando tudo lá na sua mente. Então, nesse sonho comum, a gente acaba vivenciando isso durante ele, né? Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual, ou seja, muito pouco o perispírito está saindo ou procurando algum lugar para exteriorizar o que houve, né? Não. Geralmente o perispírito continua no nosso corpo e nós estamos apenas sonhando coisas do nosso dia a dia. Muito frequente, né? Muito frequente esse tipo de sonho, dada a nossa condição espiritual. Do jeito que a gente está hoje, nesse mundo de expiação e prova, a maioria, a grande maioria de sonhos são sonhos comuns, né? Nós ainda não somos um espírito já com uma certa elevação, né, um pouco desprendido para poder estar se emancipando e saindo para outros tipos de sonho. Sonhos reflexivos. Vamos falar então sobre os sonhos reflexivos, né? No sonho reflexivo há uma maior exteriorização do nosso espírito que nos sonhos comuns. O espírito registra acontecimentos, impressões e imagens que estão arquivadas no seu subconsciente. E olha que tem imagens não só atuais, não só do nosso passado mais perto, aí, quando a gente era criança, jovem, sei lá, né, adolescente, não. Tem imagens de outras encarnações também, impressões e imagens até de outras encarnações. Encarnações que a gente nem imagina que a gente já passou. Isso aí está tudo no cérebro do corpo fluídico, ou, mais precisamente, no nosso perispírito, que nós falamos. O perispírito nosso é um computador, né? Está tudo gravadinho, bonitinho lá, né? Esses sonhos poderão refletir fatos remotos. Podem ter também imagens da atual reencarnação. Quase sempre tem muita coisa da nossa encarnação atual, coisas que a gente nem lembra mais. Aquele nosso passado ainda dessa encarnação, quando a gente era jovem, né? Ou quando a gente era menino, sei lá, uma parte qualquer da nossa reencarnação atual. Contudo, é mais frequente a gente revivenciar acontecimentos de outras vidas, né? Isso é muito comum e é muito frequente nesses sonhos reflexivos voltarem lembranças do passado nosso, de outras reencarnações, para trazerem esclarecimento para a gente, trazerem lições, ou às vezes até advertências, né? Você em uma outra encarnação já fez isso errado, fez aquilo, você está nessa encarnação agora para acertar esse passado. Então, através desse sonho reflexivo, nós acabamos vendo coisas no nosso passado. A gente pode até não entender, pois vão aparecer talvez pessoas que a gente nem conheça, né? Mas se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que essas pessoas que aparecem somos nós em outras encarnações. Isso aí, esses sonhos aí são orientados por mentores espirituais. Eles que orientam esse tipo de sonho para que a gente tenha aquele instinto, para que a gente tenha aquela inspiração do que a gente precisa fazer nessa encarnação atual. Ainda sobre os sonhos reflexivos, vamos falar mais algumas informações. O espírito ele flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. No sonho reflexivo a gente não fica, o espírito nosso não fica muito, quando ele se emancipa, ele não fica muito afastado do corpo. Não é como em outro tipo de sonho que ele vai lá para o mundo espiritual. Não, ele fica perto e através disso nosso mentor, nosso protetor, nossos espíritos que estão nos ajudando do outro lado, vão inspirando a gente naquilo que a gente precisa para melhorar. Nesse oceano de pensamentos e imagens que de todos os lados rolam pelo espaço, deles se impregna. E aí colhe impressões confusas às vezes, né? O sonho reflexivo às vezes é muito confuso.
tem estranhas visões e inexplicáveis sonhos, né? A isso se mesclam, às vezes, reminiscências de vidas anteriores. Como nós falamos, o próprio sonho reflexivo já é alguma coisa de encarnações anteriores que o nosso espírito protetor está tentando colocar para a gente, está inspirando a gente, para a gente tentar acertar nessa encarnação os erros do passado. Lógico que a gente vendo aquele passado, a gente não vai se conhecer. Provavelmente a gente vai ver pessoas, vai ver fatos, vai ver coisas que a gente nem imagina, né? Será que sou eu? Quem será essa? E vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Querendo resolver. Por que eu sonhei com aquela pessoa estranha? Por que eu sonhei com aquela pessoa, às vezes até conhecida? O que ela tem a ver comigo? Pensa um pouquinho, né? Reflete sobre isso. Se é um sonho do passado, de coisas anteriores, está nos mostrando que nós devemos acertar. Nós temos alguma pendência com alguma coisa desse passado. Então vamos tentar tirar proveito o máximo possível desses sonhos reflexivos. Sonhos espíritas. Sonhos espíritas, né? É a mais ampla exteriorização do perispírito. Quando a gente fala mais ampla exteriorização, a gente quer dizer que o espírito ele se emancipa, né? Se desprende do corpo e adquire muito maior liberdade. Isso é para espíritos, né? Que já tem uma certa evolução, que tem conhecimento, né? Espírito que estuda bastante o espiritismo ou o outro lado espiritual. Então a nossa alma, nosso espírito terá uma atividade real no plano espiritual. Leon Denis chama esses sonhos de etéreos ou profundos, por suas características de mais acentuada emancipação da alma. Mas tanto pode ser bom como pode ser ruim, né? Por exemplo, aquela pessoa que está acostumada à farra durante o dia, boate, baladas, festas, confusões, bagunças. Esses aí, quando se emancipam, tranquilamente eles vão procurar durante a noite algum desses lugares, né? Estão acostumados. Luiz Sérgio, num dos seus livros, né, que ele conta para a gente, que ele e a equipe dele, eles viajam durante a noite para certos lugares para tentar ajudar os jovens, né? Ele fala muito sobre gravidez, por exemplo, né? E numa dessas viagens que ele nos conta no livro dele, ele vai justamente por uma boate. E nessa boate aí eles vão tentar ajudar pessoas que estão extrapolando, que estão abusando de drogas, bebidas e sexo e outras coisas. E eles, nessa ajuda que eles estão dando, o Luiz Sérgio nos conta de uma moça que está lá no meio, é grávida, está lá no meio daquele povão, bebendo, fumando, usando droga, fazendo tudo que é errado. E provavelmente ela vai perder a criança, ela vai ter um aborto espontâneo a qualquer momento. E a equipe do Luiz Sérgio se desdobra para tentar ajudar essa moça, através da inspiração. Inspira ela, mas não adianta. A jovem está completamente desligada. Quer dizer, no caso, a parte espiritual está tentando ajudar. Depois eles tentarem de tudo, eles começam a inspirar pessoas próximas. Eles conseguem inspirar um rapaz para tirar a moça do salão, levar ela para fora, chamar uma ambulância e levar ela para um hospital. Infelizmente, ela desencarna. Mas existe muito disso no mundo espiritual. Então, essas viagens que a gente faz, nos sonhos espíritas, né, a nossa emancipação do espírito, e ele viaja para lugares que a gente nem imagina, tem os bons e tem os ruins. Já os bons procuram viajar, procuram ir para uma colônia onde vão aprender. As escolas que nós temos nas colônias são muito mais adiantadas que a Terra, elas estão 1000 anos na frente. Então nada como você, quando for dormir, fazer oração, como sempre, né? Pedir ao Pai para ter uma noite tranquila, dormir bem. Pede também para o seu mentor, para o seu protetor, que ele possa lhe ajudar, que ele possa lhe encaminhar para uma colônia para estudo, né? Peça isso, fala que você precisa estudar, que você quer evoluir, que você quer aprender. Diz até o assunto, se for preciso, e você vai ser levado, seu perispírito vai ser levado para esse lugar, junto com o seu espírito, lógico, e lá você vai estudar e vai aprender muito mais. O que acontece nos sonhos espíritas?
O que será que acontece, né, nesses sonhos espíritas nossos? O espírito se subtrai à vida física, né? Ele se desprende da matéria, percorre a superfície da Terra e a imensidade onde procura os seres amados. Alguns vão procurar os seres amados, né? Que estão em alguma colônia, vão procurar parentes, vão procurar amigos, vão procurar os guias espirituais, aquele nosso protetor que está o dia a dia ao nosso lado, nos ajudando, 24 horas tomando conta da gente, né? E a gente vai atrás deles também, procurar ajuda, procurar informação, procurar estudo. Dessas práticas, o espírito ele conserva impressões que raramente afetam o cérebro físico. Raramente. Em virtude de sua impotência vibratória. Nós não conseguimos gravar essas coisas importantes que nós tivemos. Fica assim, às vezes, uma vaga lembrança de você ter sonhado com um parente que já desencarnou, uma mãe, um pai, alguém assim. Mas é apenas uma vaga impressão. Você não vai conseguir ver o diálogo que você teve, ver como é que foi a coisa do lado espiritual. É muito difícil, né? São apenas informações que a gente tem, mas que raramente mexem com o nosso cérebro físico, né? A nossa impotência vibratória, por estarmos ainda no mundo de expiação e provas, é muito fraca ainda para esse tipo de coisa, né? Infelizmente, a gente não pode ter um proveito maior. Mas nós temos na literatura espírita alguns casos, né? Por exemplo, aquele livro Peregrino, fala muito sobre esse rapaz que, viajando enquanto ele dormia, o espírito protetor dele aparecia, conversava com ele, ele dava um monte de dica, e ele, quando ele acordava, ele tinha uma vaga lembrança do que foi passado para ele. E numa dessas, ele consegue lembrar alguma coisa maior do que o espírito lhe falou, né, seu protetor, e ele começa a tomar algumas providências no centro espírita e fazer alguma coisa diferente. Sonhos espíritas e a lei de afinidade. Essa lei de afinidade é muito importante, né? Ainda sobre os sonhos espíritas, teremos que considerar essa lei de afinidade. A nossa condição espiritual, nosso grau evolutivo, é determinar a qualidade dos nossos sonhos, né? Então, esses sonhos espíritas dependem muito do nosso grau evolutivo, do nosso conhecimento espiritual. Não adianta não ter conhecimento nenhum espiritual, ser de alguma religião que nem pensa nisso, que eu não vou ter esse sonho espírita do modo que deve ser, né? Além do mais, o nosso grau evolutivo. Se eu sou uma pessoa má, uma pessoa imoral, eu vou acabar indo para lugares que eu nem imagino como através desse sonho espírita. Então, para o sonho ser bom, para nos ajudar, para nos mostrar alguma qualidade, né, desses nossos sonhos, nós precisamos ter algum grau evolutivo, nós precisamos ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. As companhias espirituais que iremos procurar vai depender também dessa nossa evolução, vai depender do nosso estado atual de moral, né? Os ambientes nos quais permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa, né? Esses ambientes também, como eu disse agora há pouco, dependem muito de nossa situação moral, né? Como eu falei, alguns vão para a balada, outros vão para a colônia espiritual. Por que sentimos cansaço quando acordamos? Às vezes a gente acorda cansado, né? Parece que a gente saiu de uma briga, parece que nós trabalhamos durante o sono, né? A gente está tão cansado de manhã. A atividade do espírito durante o repouso, ou sono do corpo, pode fazê-lo experimentar essa fadiga quando retorna, né? Porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste, né? Esse é um exemplo que o Kardec nos dá no Livro dos Espíritos, pergunta 412. Ora, da mesma forma que a agitação do balão que está preso num poste, né, fica amarrado com aquela linha e fica lá se agitando para lá e para cá, ela abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar a fadiga, né? Então, dependendo de como o nosso espírito tem uma atividade durante a noite, ou para o lado ruim, como nós falamos, ou para o lado bom, viajando para uma colônia, esse tipo de coisa, qualquer que seja essa atividade, às vezes ela é cansativa. Não para o espírito, porque o espírito nunca se cansa, mas aquilo dá uma certa fadiga, né? Pela nossa inexperiência, pelo nosso mundo que a gente vive ainda de expiação e prova, né? E aí quando a gente acorda, a gente sente aquela canseira, né? Sente aquela...
parece que saímos uma briga, parece que trabalhamos a noite inteira, não é isso? Então, isso acontece muito, né, no nosso caso. Como é os sonhos no animal? Poxa, animal sonha. Como é que é esse sonho, né? Uma pergunta interessante, né? O André Luiz nos diz que o animal é puro reflexo das atividades fisiológicas. Ou seja, ele não é que ele sonha, né? Ele tem uma atividade cerebral durante o sono que é uma reflexão das atividades fisiológicas que ele teve. Ele não vai sonhar com o passado, ele não vai sonhar o que ele foi antes da encarnação dele atual, ele não vai sonhar com coisas desse tipo, apenas fisiológicas, né? Como a gente vê na própria imagem, o animal sonhando com comida, não é isso? Enquanto que no homem primitivo, lá do mundo primitivo, em que a onda mental está em fase inicial de expansão, quer dizer, no mundo primitivo o homem está começando a viver, né? O sonho por muito tempo será invariavelmente uma ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Então ele sonha mais ou menos igual o cachorro, né? Igual o animal, né? O homem primitivo. E o cachorro, mais ou menos, o animal no caso, né? Ele tem o mesmo tipo de reflexão de atividades fisiológicas. Técnicas para termos sonhos bons. A partir de agora nós vamos ver algumas técnicas, né? Para que a gente tenha bons sonhos, para que a gente possa dormir e ter uma boa noite de sono, né? Nós estamos vendo na imagem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, para a gente ter uma boa noite de sono, a gente precisa de leituras, principalmente do Evangelho. Leituras do Evangelho ajudam muito para a gente ter uma boa noite de sono. Pensamentos sobre música, né? Isso também é muito bom. Juntando os dois, o Evangelho, a música, nós vamos fazer relaxamento mental. E, finalmente, a prece. A prece também é importante para a nossa boa noite de sono, né? Então, nós temos algumas técnicas para isso. Técnica A. Antes de dormir, sejam sempre fixadas as ideias positivas e agradáveis. Quer dizer, antes de você dormir, fica ali, pensa, faz uma reflexão sobre as coisas boas que você teve, as coisas agradáveis que você passou durante o dia, ou durante a semana, sei lá. Visualizando aquilo com que se deseja sonhar. Então você pode escolher o que você quer sonhar. Então, pensa naquela pessoa, pensa naquilo que você passou, pensa naquele filhinho que você brincou durante o dia, enfim. Tem tanta coisa positiva e agradável durante o dia. Fica pensando naquilo, fica visualizando aquilo antes de dormir. Certamente para tirar proveito útil no processo de conhecimento interior. Você vai com isso conhecer mais seu interior. Você vai ter um progresso cultural muito maior. Você vai ter um progresso intelectual, moral e espiritual através disso, né? B. Para melhorar, se autossugestionar nesse sentido, fazer uma breve leitura salutar antes de dormir. Pega um bom livro, lê, principalmente o Evangelho. O exame da consciência para libertar-se dos tóxicos dissolventes da ira. Quer dizer, um bom livro, principalmente o Evangelho, vai te fazer você tirar aqueles pensamentos tóxicos da ira que você teve durante o dia, da amargura, do ressentimento, né? E, mediante a oração, finalmente, você se entrega a Deus. E C, com a sucessiva repetição que você faz isso, os processos angustiantes arquivados na sua memória começam a ceder lugar a outras formas de intercâmbio. Você começa a colocar no seu cérebro coisas boas, coisas salutares, coisas que você teve de bom durante o seu dia a dia, durante a sua semana, durante o seu mês. Os espíritos se sentirão atraídos com essa forma lúcida de crescimento. Quer dizer, com esse tipo de informação que você passa para o cérebro antes de dormir, na hora que você está deitadinho, né? Aquela leitura do Evangelho, os pensamentos que você coloca, as imagens que você traz para a cabeça das coisas bonitas e boas durante o seu dia, tudo isso aí, né, é uma forma de intercâmbio com os espíritos bons, com o seu protetor. Eles vão se sentir mais atraídos e te ajudar muito mais. E com isso, durante o seu sono, eles acabarão dando mensagem de estímulo e apoio para você
naquilo que você estava preocupado. Ainda sobre as técnicas, né, para a gente ter bons sonhos, parte D, a mudança psíquica de uma paisagem perniciosa para outra de qualidade superior demanda tempo. Né? Você vai dormir, você passa durante o dia uma paisagem perniciosa, algo ruim, né? Para você conseguir entrar com uma qualidade superior, por uma paisagem melhor, isso demora um certo tempo. Daí porque se deve utilizar da persistência. Isso é recomendado para você por uma boa noite de sono. A persistência em pensar, em colocar imagem boa, coisas boas, né? Passou uma parte ruim, mas também teve partes boas na sua vida. Então procura colocar elas na cabeça. Tenta mudar a qualidade desse seu pensamento. E, às vezes, na reprogramação que a gente faz do cérebro durante a noite, antes de dormir, ocorrem as invasões das ideias-hábitos. O que é ideias-hábitos? São coisas durante os nossos dias, durante o nosso mês, durante a nossa encarnação natural, ideias que nós adquirimos como hábitos, né? E você tenta pensar alguma coisa boa, alguma coisa salutar, mas aquela tua ideia hábito lá surge e incomoda, acaba atrapalhando, interfere negativamente e desvia o centro de atenção daquilo que a gente quer preservar. Você começa a pensar num fato que teve durante o dia excelente, um fato muito bacana que você quer guardar aquilo na memória. Você fica imaginando aquilo. De repente tem aquela ideia hábito que aparece e te mostra uma parte ruim, talvez com aquela mesma pessoa que você está pensando coisa boa. Então aparece aquela ideia, hábito ruim, e ela acaba interferindo de modo negativo naquilo que você está tentando colocar na cabeça. Procura fugir disso, né? Procura se reprogramar. Procura pensar só as coisas boas. Reprime essas ideias, hábitos, né? Sobre a importância de passar em revista os atos cotidianos ao deitar-se, isso aí já nos era recomendado pelo Espírito Santo Agostinho, né? No Livro dos Espíritos, ele fala muito sobre isso aí. Na hora que a gente vai dormir, repassar tudo que a gente passou durante o dia, tanto coisa ruim como boa. E procurar separar as coisas boas que nós tivemos durante o dia, para que isso se torne um hábito no nosso pensamento. E as coisas ruins, a gente tem que tentar esquecer elas e se preparar para cortar isso nos próximos dias, não ter novamente esse tipo de pensamento ruim. Os sonhos e nosso autodescobrimento. Bom, qual a conclusão que a gente toma dentro dessa nossa palestra, né? A análise dos sonhos pode nos trazer informações valiosas para o nosso autodescobrimento. Isso aí é uma conclusão que a gente tira e através dessa análise desse nosso sonho, a gente começa a se autodescobrir. Contudo, devemos nos precaver contra as interpretações pelas imagens e lembranças esparsas. Uma imagem, uma lembrança que aparece de vez em quando, não ficar preocupado em tentar interpretar isso, né? Vamos tentar apenas se fixar nas imagens boas. Há sempre um forte conteúdo simbólico em nossas percepções físicas, que normalmente nos chegam acompanhadas de emoções e sentimentos. E são, às vezes, na sua grande maioria, inspirações do nosso protetor, para que a gente possa, no nosso novo dia a dia, quando acordar, ter novas ideias, né? Procurar novos caminhos. Tudo isso aí a gente pode conseguir através dos sonhos, né? Mas desde que a gente faça esse autodescobrimento durante eles, desde que a gente cumpra tudo o que foi explicado para ter sonho feliz, né? Se ao despertarmos nos sentimos envolvidos por emoções boas, agradáveis, isso quer dizer que nós vivenciamos uma experiência positiva durante o sono físico. Acordei feliz, acordei alegre, envolvido por emoções boas, né? Eu lembro até que quando eu trabalhava, isso há muitos anos atrás, eu às vezes ia dormir com alguns problemas que tinham na empresa e que não tinham sido resolvidos. E por incrível que pareça, quando eu acordava pela manhã, eu acordava feliz e com a imagem de como resolver aqueles problemas. E não é que quando eu chegava na empresa de manhã, eu tinha solução para uma infinidade de assuntos. Como surgiu tudo aquilo durante a noite para mim, né? Como é que eu consegui resolver? Lógico que foi a ajuda
dos meus protetores espirituais, né? Eles me inspiraram, me mostraram os caminhos. Então eu soube aproveitar tudo que eu tive de bom nos meus sonhos. Ao contrário, se as emoções quando a gente acorda são negativas, né? Nós nos vinculamos certamente durante a noite, durante o nosso sono, a situações e a espíritos inferiores. Acabamos indo para aquela balada, como eu falei agora há pouco, acabamos indo para aquele lugar onde não deveria, né? Nós não viajamos para onde deveríamos. Reza muito e antes de dormir, peça aos seus espíritos protetores que lhe levem uma colônia para você poder estudar, para você poder aprender. Te levem a visitar parentes, amigos felizes, que possam lhe trazer boas coisas, boas ideias, né? Tudo pode acontecer durante o nosso sono, tudo pode acontecer durante o nosso sono. Como ter um sonho reparador. Terminamos então a nossa palestra deixando uma mensagem para você, né? Como é que vamos ter um sonho reparador? Como é que nós podemos fazer, né? Nós passamos bastante informação hoje, mas é pouco ainda, né? Procure ler mais, procure ler os livros da codificação, procure ler o livro dos espíritos. Ainda há muita informação para você ler sobre esse assunto. Tem alguns livros também do Chico, né? Do Divaldo, que falam muito sobre sono, né? E sobre sonhos. Mas procure ler livros edificantes, livros bons, de autores espíritas que realmente nos tragam o que aconteceu realmente de um modo claro para a gente. Não procurem fugir desses falsos doutores que passam informações que não têm nada a ver com o que possa estar acontecendo. Procurem ler coisas boas. Leiam mais o Evangelho antes de dormir, né? Rezem mais, orem mais. Então daí a necessidade, nós percebemos hoje, de adequarmos nossas vidas aos preceitos espíritas, né? Os preceitos espíritas que nos levam a ter sonhos bons, né? O resto é tudo coisas que dão informações, como a gente fala hoje, são fakes, não dão informação nenhuma boa, não. As informações espíritas, sim, que são as corretas. Informações espíritas, procurem ler aquelas que estejam vivenciando o amor, o perdão, a abnegação, isso é muito importante, né? Vamos nos habituar à prece, à meditação antes de dormir. Tudo isso para a gente ficar ligado em valores bons, em sintonia superior. Ficar ligado aos nossos protetores, né? A espíritos superiores, evoluídos. Assim nós teremos um sono reparador, com certeza, e sonhos construtivos também com certeza. Será muito bom quando a gente acordar, ver a evolução que nós tivemos durante aquele período que estivemos dormindo. Vamos aproveitar um pouco mais esses inúmeros anos, esse 1/3 de anos que a gente perde, entre aspas, lógico, que dá a impressão que nós estamos dormindo, estamos perdendo. Para aquele que conhece o Espiritismo, para aquele que vivencia o Espiritismo, sabe que nós não estamos perdendo nada, né? Esse 1/3 da nossa vida nós estamos ganhando muito, e muito mesmo. Aproveite o máximo esse 1/3 da vida. Aproveite o máximo para evoluir, para crescer. Aproveite o máximo para ser feliz. Terminamos mais uma palestra Nova Era. Fiquem ligados, pois ainda tem muito mais. A seguir, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nós. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar.
Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.